Meus irmãos, irmãs, uma boa noite. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra sobre a mesa do Senhor. Então vamos seguir nessa direção que o Senhor vai nos dar hoje, que o Espírito Santo nos guie na sua palavra. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, estamos hoje aqui entregando este tempo da Tua palavra na direção do Teu Espírito Santo, pedindo a Ti que traga a inspiração, a revelação da Tua palavra. Nós almejamos tocar a essência da vida daquilo que é a Tua palavra. Te pedimos encarecidamente no nome eterno e glorioso do Teu Filho Jesus. Prepara o nosso coração como uma boa terra e derrama sobre ele a semente da vida da Tua palavra. Que Teu Espírito venha jorrar luz em nossa mente para que tenhamos discernimento da Tua voz. Nos ajude. Te pedimos encarecidamente, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 27 a 32. De maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o próprio juízo. Por isso há muitos enfermos, fracos entre vós, e muitos que dormem. Se, pois, examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Amados em Cristo, quero que vocês prestem bastante atenção nesses textos, porque sabemos que a ceia do Senhor, aquilo que nós vemos como a reunião da mesa do Senhor, é um dos pilares da vida prática da igreja. Quando pensamos sobre a vida prática da igreja, nós descobrimos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que haviam 4 pilares. E esses pilares, eles eram o sustento da vida prática da igreja do Senhor Jesus. Nós hoje não temos apenas uma distância histórica da igreja primitiva, nós temos uma distância teológica. Hoje o assunto da mesa não tem o mesmo vigor, não tem a mesma essência que tinha quando o Senhor Jesus, ele instituiu, lá no capítulo 22 do livro de Lucas, quando ele reuniu os discípulos, e ele instituiu este sacramento sagrado. A mesa do Senhor era um sacramento sagrado, instituído pelo Senhor. A igreja primitiva, eles ceiavam todos os primeiros dias da semana. Não temos como dizer com uma profundidade doutrinária porque eles faziam isso. Mas muitos estudiosos e eruditos da palavra de Deus, eles afirmam que este princípio era praticado porque ele corroborava com a ressurreição do Senhor. Se nós lermos aqui em Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, nós vamos ver que todos os primeiros dias da semana, isto é, todos os domingos,
os irmãos partiam o pão. Olha esse texto, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos para partir o pão. Somente até aqui. Então você pode ver, todos os domingos, eles reuniam para partir o pão. Esta era uma prática. Atos 2:42 diz que eles perseveravam, aí fala, doutrina dos apóstolos, comunhão e no partir do pão. A reunião da mesa do Senhor, ela não é só uma reunião importante, ela é a reunião da igreja. Se nós não temos consciência da mesa do Senhor, qualquer reunião que tenhamos acerca do nome do Senhor, da pessoa do Senhor, do culto ao Senhor, não tem nenhum sentido. Porque tudo deve começar pela mesa. A primeira reunião deve ser a reunião da mesa. Se os dias da semana começam a partir do domingo, isso espiritualmente para nós fala que aqui inicia de maneira não litúrgica, mas de maneira espiritual, o direcionamento da nossa vida relacional, do nosso culto ao Senhor. Então a mesa, ela é central. A mesa não é opcional. Nós não podemos dizer que a mesa ela tem que ocorrer uma vez por mês ou uma vez por ano. A mesa, ela é central. Se nós temos que pensar em reuniões da igreja, nós temos que começar com a mesa. Nós não podemos pensar em outra forma de reunião. Não temos que pensar em outros tipos de reunião. Se temos que considerar a reunião da igreja, ou reuniões da igreja, a primeira delas, aquela que é central, aquela que é focal, é a reunião da mesa. É aqui que começa. Vamos observar as advertências que Paulo expõe para nós, a partir do versículo 27 de 1 Coríntios, capítulo 11, sobre a mesa. Existe um princípio aqui, se você deseja estudar esse capítulo 11. Esse capítulo 11, quero colocar isso para vocês e gostaria que todos considerassem. Por quê? Porque é um princípio muito importante. Então guarde isto uma vez por todas. Este capítulo 11, ele está inserido dentro de uma grande sentença. Guarde isto. Este capítulo 11 de 1 Coríntios está inserido dentro de uma grande sentença, de uma grande exposição apostólica. Paulo, ele escreveu esta primeira epístola aos Coríntios, tendo o propósito de corrigir certos desvios, certas práticas. Havia muita confusão em Coríntios. Aqui nesta cidade, havia muitas distorções concernentes à vida prática da igreja e também à doutrina. Quando você estuda algum assunto aqui em 1 Coríntios, você não deve perder isto de mente, porque você não deve perder de vista a tônica das advertências de Paulo aqui nesta epístola. Então, repito mais uma vez, este capítulo 11 de 1 Coríntios, ele está inserido dentro de uma grande sentença que inicia no capítulo 10. Se nós não temos uma clara compreensão do que está no capítulo 10, dificilmente nós vamos entender estes versículos aqui do capítulo 11. E mais ainda, você vai ler o capítulo 10 e vai ver que ele não tem o menor sentido. Em síntese, você vai ver que Paulo trata de muitas questões
relacionadas ao comportamento deles sobre a comunhão e sobre o partir do pão. Eles estavam equivocados naquilo que é a comunhão do corpo de Cristo e naquilo que é a mesa do Senhor. Isso é para nós hoje. Então, por favor, observe aqui duas questões interessantes. No versículo 27, Paulo diz: de maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, está vendo aí essa palavra? Indignamente, a tradução dessa palavra é simples, é de modo indigno. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 29, e aqui eu quero que vocês façam uma conexão do versículo 27 com o versículo 29. Então ele diz: porque o que come e bebe indignamente, está vendo a palavra? Sem discernir o corpo. Então primeiro ele diz, qualquer um que comer este pão e beber este cálice. Depois ele diz, quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo. Qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Estão vendo os dois textos? Versículo 29, que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come o próprio juízo. Então, o que significa este comer indignamente? O comer indignamente é comer sem discernir o corpo. E a questão é, o que significa o corpo de Cristo? Aqui nesta epístola aos Coríntios, Paulo vai nos dar a maior definição daquilo que é o corpo de Cristo. Em nenhum outro lugar na Bíblia você vai encontrar uma definição como esta. 1 aos Coríntios 12, 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Como Paulo definiu Cristo nesse texto? Um corpo constituído de muitos membros. A visão de Paulo acerca de Cristo é a visão de um homem corporativo. Não é só o corpo, não é só ele o cabeça, mas é um corpo constituído de muitos membros, cujo cabeça está no trono. O seu corpo está na terra. O cabeça está no trono. Esta é a definição que Paulo tem de Cristo. Esta é a definição que Paulo tem do corpo de Cristo. A definição de Paulo é que o corpo é orgânico. Ele não é institucional, ele é orgânico. Então, amados, mas há um detalhe muito precioso aqui. Porque esse discernir vai além desta visão objetiva do corpo de Cristo. Existe uma questão da visão subjetiva, da definição desse discernimento subjetivo. Para isso nós precisamos ter em mente, com absoluta clareza, o que é este corpo. O que é que Paulo está apontando para nós. Porque você sabe que desde o versículo 23, desse capítulo 11, ele diz, o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Então, se você lê do versículo 23 até o versículo 26, você vai ver que ele faz uma exposição acerca da mesa do Senhor. Do versículo 27 até o versículo 32, ele vai fazer uma advertência acerca da mesa do Senhor. Primeiro ele faz uma exposição, depois ele faz uma advertência. Quanto à exposição, ele vai dizer que ele recebeu do Senhor, que também nos entregou, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, isto é, olhe bem, isto é o meu corpo. Ele diz que isto é um pão, isto é o corpo. Então, quando ele partiu o pão, ele entregou para os discípulos, ele disse para aqueles discípulos, isto é o meu corpo.
Mas como aquele pedaço de pão poderia ser o corpo do Senhor? Aí entra o aspecto místico, o aspecto espiritual. O Senhor Jesus estava dizendo para eles que quando eles pegassem aquele pão e eles comessem aquele pão, eles estavam dando testemunho da realidade, da união intrínseca, da união espiritual entre eles e o Senhor. Porque lá em João 6, ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então você vê, aqui agora ele vai mostrar uma realidade espiritual profunda. Ele vai mostrar a nossa inclusão nele, vai mostrar a nossa união nele, vai mostrar a nossa vida nele, vai mostrar que na morte dele não houve só uma morte substituta, houve uma morte participativa. E quando você pega o pão, você come esse pão, você está dizendo: eu morri com ele, ele morreu por mim, eu estou nele, ele está em mim. Estou entendendo? Então nós temos uma definição objetiva, mas aqui ele está falando de um aspecto muito mais profundo. Discernir isto é muito importante, porque nós podemos pegar o pão de maneira religiosa, comê-lo de maneira religiosa, e não tocamos a realidade do que esse pão representa, do que esse pão expressa. Quando ele diz que nós devemos fazer isso em memória dele em que sentido? Em memória à sua morte, em memória a um passado, em memória a um túmulo, em memória a um defunto? É esta memória que nós temos que ter da morte do Senhor, é um olhar para trás? Não é. Não é um olhar para trás, é um olhar para dentro da realidade espiritual. Ter isto em memória não é religiosidade, é realidade espiritual. Fazer isto em memória de mim. O que significa fazer isto? Comer o pão, beber o cálice em memória do Senhor, lembrando do Senhor. Lembrando do Senhor naquilo que Ele é, lembrando do Senhor em tudo aquilo que Ele fez. Aonde nós vamos poder tocar isto? Irmãos, em muitos lugares. Em muitos lugares. Você pode, por exemplo, não estou dizendo que esses são os únicos lugares, mas você pode, por exemplo, tomar Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, quando Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus. Sabe o que ele fez? Ele a si mesmo se humilhou, a si mesmo tomou a forma de homem. Ele desceu e viveu uma vida humana. Ele desceu e enfrentou a morte no nosso lugar. Ele desceu e foi às profundezas do inferno no nosso lugar, pelo que Deus o exaltou, o ressuscitou, o exaltou, o entronizou e colocou ele acima de todo o principado, potestade, lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Você pode ver isso também, mas você pode também considerar Hebreus capítulo 2, onde ele vai falar que o Senhor Jesus, através da sua morte, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então você vai ver, é isso que ele quer que você tenha em memória. É o poder da morte dele sobre a morte. O poder da sua morte sobre a morte. Porque a morte não o matou, ele que entrou na morte. Porque se ele não tivesse entrado na morte, a morte não teria entrado nele. Porque a morte só toca e retém aquilo que o pecado domina. Aquilo que o pecado é capaz de tocar, aquilo que o pecado domina, a morte passa a ter o seu governo. A morte não tinha poder sobre ele. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele não tinha nenhuma dívida para pagar acerca de si mesmo. Sabe por quê, irmãos? Ele não tinha nenhuma dívida para pagar, porque ele não tinha nenhum pecado. Nele não havia pecado. Ele se fez pecado no nosso lugar, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então a morte não tinha poder sobre ele. A Bíblia diz que ele rendeu o seu espírito. Ele rendeu o seu espírito para que ele entrasse na morte. E ele entrou na morte. Quando ele entrou na morte, ele matou, ele venceu a morte. Estão vendo? Que coisa preciosa. É isso que nós devemos lembrar. É isso que nós devemos ter em mente. Esta é a nossa memória. Porque quando você pega esse pão e você esquece de tudo isso, você está ferindo
a dignidade, a honra e a glória daquilo que Cristo fez. Comer o pão e não lembrar disso, comer o pão e não tocar isto, é comer indignamente. Estão entendendo? Comer o pão e não discernir essa gloriosa verdade é diluir, é minimizar toda a grandeza daquilo que o Senhor Jesus realizou por nós lá na cruz do Calvário. Ele diz que nós devemos lembrar dele, fazer isto lembrando de mim, lembrando dele como? Como defunto? Não, como aquele que está entronizado, sentado no trono de glória. Porque agora existe um homem sentado na glória. E este homem, hoje ele é o nosso sumo sacerdote, é o nosso Senhor, e ele está nos conduzindo a esta mesma glória. Irmãos, tem muito para a gente ponderar sobre fazer isso em memória de mim. Porque o assunto da mesa é tão inesgotável quanto o Senhor. O assunto da mesa é um assunto de extraordinária e absoluta prioridade. Por favor, vamos retornar aqui. Esses dois textos são importantes. Então, comer o pão e beber o cálice indignamente é não discernir o corpo do Senhor. É não tocar as realidades e as glórias desta bendita pessoa. É comer apenas de maneira litúrgica. É tocar isso apenas de maneira religiosa. É fazer isto puramente por formalismo. É não discernir o corpo do Senhor. Existe um grande perigo de nós um dia reunirmos neste lugar, em torno da mesa do Senhor, e tratarmos a mesa do Senhor como algo comum. Esfriar o nosso coração diante dessa mesa. Irmãos, é inadmissível, e eu penso que sempre será inadmissível, que um cristão que ame o Senhor, que adore o Senhor de verdade, porque adoração é reação, esteja diante da mesa do Senhor, e ele não tenha o prazer de levantar sua voz e proferir palavras de gratidão e de adoração, porque a reunião da mesa não é a reunião de pedir nada, a reunião da mesa é a reunião de glorificar, de exaltar, de bendizer esta bendita pessoa. E não fazer isto é não discernir o corpo do Senhor, é não tocar a realidade deste corpo. Então, por favor, deixe-me colocar ainda um outro ponto, antes da gente voltar aqui para o capítulo 10. O versículo 28 ele diz: portanto, examine cada um a si mesmo. Examinar à luz de quê? Veja que esse texto ele está no meio. Então, você não pode tomar essa palavra, examine-se, para fazer uma introspecção. Porque, veja bem, olhando essa palavra, examine, de maneira literal, de maneira religiosa, litúrgica, implica dizer que eu estou diante da mesa do Senhor. E hoje eu tive um dia tão mal no meu lar, no meu casamento, eu tive tantos aborrecimentos, tantas chateações. Outro pode dizer, eu tenho um problema de pecado na minha vida, eu pequei, eu falhei. Então, vem uma série de culpa. Mas eu estou falando de pessoas que são sinceras e que amam o Senhor. Não estou falando de pessoas que vivem na prática do pecado. Porque existem duas diferenças de pecado, ou como o apóstolo João, na sua primeira epístola, vai tratar da questão do pecado no sentido prático. Ele vai falar do cristão que peca e do cristão que vive na prática do pecado. E para João essas duas coisas são distintas. Ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, se alguém pecar, se porventura você pecar, temos um advogado, temos um paracleto diante do Pai. Aí depois ele diz que aquele que vive na prática do pecado, porque não nasceu de novo. Então existem duas coisas diferentes, e nós temos que ser claros quanto a isso. Uma pessoa que vive na prática do pecado não tem a vida de Deus nele. E aqui nós temos que tomar cuidado, porque se examinar aqui, irmãos,
não é examinar se você tem ou não tem cometido pecado, se você é ou não é perfeito, porque sempre haverá uma área de imperfeição dentro de nós. Então não tente fazer introspecção, porque a Bíblia não aprova isto. Nós temos que nos olhar à luz da luz de Deus, porque se nós nos olharmos na luz do nosso coração é desesperadamente corrupto. E aí Satanás aproveita dessa ignorância para lançar culpa, e o Senhor não está tratando disto. Por favor, não olhe desta maneira. O que você precisa discernir é justamente isso. Se você está comendo de maneira indigna, se você não tem um conhecimento claro, real, daquilo que é o corpo de Cristo, se você não tem uma clareza concernente à pessoa e obra do Senhor, se você não consegue discernir a realidade espiritual sobre a mesa, se você apenas olha para elementos, se você come elementos, se você está diante de liturgia, de formalismo, é dessa maneira que você vê a mesa, é dessa maneira que você vê os elementos, é assim que você os contempla, é dessa maneira que você os toca, é assim que você come, é assim que você bebe. Então você não discerniu o corpo do Senhor. Você está tocando em algo morto. Você está simplesmente tocando em algo sem vida, sem sentido para você. E o pior é que isso trará juízo para si. Isto é, juízo para aqueles que comem sem discernir, indignamente e sem discernir. É a mesma coisa no aspecto espiritual da interpretação hermenêutica aqui. E a Bíblia diz que o Senhor vai trazer juízo sobre as pessoas. E qual é o juízo? Qual a natureza desse juízo? Versículo 29, quem come, bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come o próprio juízo. Aí no 27 diz, quem come dignamente será culpado. Então culpado e juízo para si. Aí aqui embaixo, versículo 31 e 32, o apóstolo Paulo vai explicar. Ele diz, pois se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha como é claro. Em que sentido aqui ele está dizendo que seríamos julgados? A palavra julgados aqui está dentro desse contexto, claro. Então dentro desse contexto, o que ele quer dizer como julgados? Ele diz, juízo para si. Em que sentido ele está dizendo aqui que nós vamos ser julgados? Vamos ser julgados se comermos e bebermos do corpo e do sangue do Senhor, sem discernir o corpo, sem tocar a realidade do corpo, de maneira indigna. O que é comer de maneira indigna? Aí, é claro que daqui a pouco a gente vai ver o capítulo 10. É você não compreender a realidade espiritual da mesa do Senhor. Porque o contrário da realidade espiritual é a obsessão. O contrário da realidade espiritual é liturgia morta. É formalismo de tolo. Isto precisa ficar claro para nós. Meus queridos, observe com todo cuidado. Ele diz, mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Então essas pessoas aqui, e muitos que não discernem espiritualmente, a realidade espiritual da mesa do Senhor, elas vão ser julgadas pelo Senhor. Então a palavra julgadas aqui, significa que o Senhor vai discipliná-las, para que elas não sejam condenadas com o mundo. E você pode me perguntar, quando vai acontecer esse juízo? Paulo vai colocar aqui 3 coisas acerca disso. Versículo 30, ele disse, por causa disso, por isso, está vendo aqui no início do versículo 30, por isso, isto é, por não discernir o corpo do Senhor, e assim comê-lo, bebê-lo, indignamente, então por isso aqui diz isto. Por isso, o que significa por isso? Por comer ou por beber do corpo e do sangue do Senhor, indignamente. Aí ele disse, há muitos enfermos, muitos fracos. Então enfermos aqui é doentes mesmo, doenças físicas. Isso não quer dizer que todo irmão, toda irmã que está fisicamente doente é uma pessoa que não está discernindo o corpo do Senhor. Isso aqui não é uma questão generalizada. Ele está dizendo que existem doenças
Existem doenças que elas são ocasionadas como um tratamento do Senhor por aqueles que não têm discernido, por tocarem de maneira leviana, religiosa, o corpo do Senhor. Veja o assunto da mesa. Então, irmãos, vocês nunca vão ver nenhuma palavra do Senhor acerca de culto, acerca da adoração, que traga tamanho peso espiritual quanto aquilo que nós vemos nesses textos acerca da mesa do Senhor. Essa reunião é tão séria, mas tão séria, que se nós tocamos de maneira indigna na realidade desta reunião, nós podemos sofrer dano no nosso próprio corpo. Mas não só isso. Existe um outro grande problema, que pode acarretar sobre aqueles que tocam de maneira indigna, sobre aqueles que não discernem o corpo do Senhor. Sabe o que é? Fraqueza. O sentido aqui é fraco mesmo, no aspecto espiritual. Pessoas que vão morrendo espiritualmente. Irmãos, irmãs, a maior causa da frieza espiritual da igreja não é a falta de oração. A falta de oração é a consequência. A maior causa da frieza, da apostasia espiritual é não discernirmos o corpo do Senhor. Não discernirmos o corpo do Senhor traz frieza, traz indiferença, esfriamento espiritual. E se nós queremos, irmãos, se nós queremos o mover de Deus, se queremos que a presença do Senhor seja desfrutada de uma maneira grandiosa entre nós, que possamos pedir perdão ao Senhor pela maneira como temos encarado, pela maneira como nós temos presenciado, contemplado, tocado na mesa do Senhor. Então, você vê muitos fracos. E ele diz, mais ainda, e muitos que dormem. Essa palavra dormem aqui, o sentido dela no original grego, é a mesma palavra que está no capítulo 7 e o versículo 39 aqui de 1 Coríntios. Vamos ver. Paulo usou o mesmo termo no original, aqui no capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada pela lei enquanto viver seu marido. Porém, se o seu marido morrer, está vendo essa palavra morrer? É a palavra que ele usa lá. E há muitos que morrem. Então não é só doença, não é só fraqueza. Existem mortes prematuras. Existem mortes de todas as formas. Mortes. Irmãos, não vamos dizer que todos os irmãos que morrem é porque não discerniram e não tocaram a realidade do Senhor. Mas existem muitas mortes estranhas, até mesmo entre nós. Muitas mortes, você pensa, meu Deus, como foi possível? Como foi possível? Fomos pegos de surpresa. E a gente não tem que julgar nada. Eu creio que não é o nosso papel julgar se o irmão está doente, se o irmão morreu, se o irmão está fraco. Não é. Porque a própria palavra julga, o Espírito julga. Ele usa a palavra para nos julgar. Se eu não estou bem, existe um problema na minha vida, o Espírito vai usar a palavra para me julgar. Mas quando o Espírito usa a palavra para me julgar, ele não usa a palavra para me condenar. Quando o Espírito usa a palavra para me julgar, ele vem tratar comigo para que eu não venha ser condenado com o mundo. Estão vendo? Até nisso, irmãos, Deus manifesta a sua misericórdia, graça e amor para conosco. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Amados, vamos, por favor, retornar a este versículo 27 e 29. De maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o próprio juízo. Vamos tomar esses dois textos. Vamos olhar toda a beleza da revelação que o Senhor nos dá acerca dele. Como eu disse para vocês, este capítulo 11, ele está inserido dentro de uma grande seção da exposição que Paulo faz a partir do capítulo 10. Se você observar, a partir do capítulo 10, Paulo vai, numa figura de linguagem tipológica, expor alguns assuntos.
Se você não compreende bem o que ele está falando, a ideia é como se ele estivesse dando tiro para os ares, falando coisas desconexas, tocando um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Não é. Ele tem um foco. O objetivo dele é ordenar, é trazer as questões espirituais para a centralidade de Cristo, é corrigir os abusos, a libertinagem, é corrigir os maus costumes que estavam entrando e tomando forma de prática cristã no meio do povo de Deus. Então Paulo está trazendo tudo isso, e com muito cuidado e zelo, ele vai fazer essa exposição. Capítulo 10, versículos 1 a 5, é a primeira parte que ele quer nos mostrar algo aqui. Por favor, leiam comigo. 1 Coríntios 10, versículos 1 a 5. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Duas figuras ele vai usar aqui. Está debaixo da nuvem e passar pelo mar. E todos, seguindo a Moisés, foram batizados na nuvem e no mar. Então ele vai falar de dois batismos. O batismo na nuvem, está vendo? Que é o estar debaixo. E o batismo no mar, que é entrar. Não é curioso isso? Um é estar debaixo da nuvem. A palavra batismo aqui, o sentido é emergir, é estar mergulhado, é estar tomado. Então a primeira coisa que Deus fez com o seu povo, depois que os tirou lá do Egito, eles vieram por Ramsés, aí eles chegaram numa estação chamada Etã, e lá em Etã, a Bíblia diz que uma grande nuvem os cobriu, de modo que durante 40 anos, eles estiveram debaixo daquela nuvem. Deus colocou eles naquela nuvem, e aquilo tinha um significado espiritual. Era como se Deus dissesse, na terra, este é meu povo, e eles estão debaixo do meu favor, da minha graça. Deus separou Israel, colocou Israel debaixo daquela nuvem. Deus os inseriu naquela nuvem. A primeira coisa que Deus quer que nós saibamos é que nós fomos inseridos em Cristo Jesus. Aí diz que eles seguiram, caminharam mais um pouco, chegaram numa estação conhecida como Pirairote. Ali eles entraram no mar. O outro batismo, eles passaram pelas águas do mar. Agora o Egito ficou lá para trás. Então não apenas eles foram inseridos na nuvem, mas também passaram o mar. E quando eles passaram, o Egito ficou para trás. O mundo ficou para trás. Eles não pertencem mais ao mundo. Agora eles pertencem a Deus. Não tem como mais voltar para o mundo. Agora eles são de Deus, propriedade de Deus. Primeiro, nós fomos inseridos em Cristo. Agora nós somos propriedades de Cristo. Agora Cristo, não apenas fomos inseridos nele, agora ele veio e nos habitou. Agora nós somos dele, nós somos o seu lugar, nós somos a sua casa, somos a sua propriedade. Mas é uma forma que Paulo está usando aqui para tocar coisas bem elevadas. Ele diz, e todos comeram do alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida. Então, lembra que no capítulo 11 ele vai falar do comer e vai falar do beber, comer o pão, beber o cálice. Então ele vai dizer, todos esses que foram batizados na nuvem, todos esses que foram batizados nas águas do Mar Vermelho, todos estes comeram um maná espiritual, um alimento espiritual. Todos eles beberam de uma bebida espiritual, de uma rocha que os seguia. Agora aqui está o ponto essencial. Ele dizia, a pedra era Cristo. Este é o ponto. Porque eles comeram de um maná, de um alimento espiritual. Quando Paulo está falando do alimento espiritual aqui, o que nós temos em mente? Aquilo que aconteceu no capítulo 17 do livro de Êxodo, quando Deus enviou para eles aquele maná. O maná caía, era um alimento espiritual, e aquele maná era uma figura de Cristo. E descobrimos algo interessante aqui, que à medida que eles andaram por aquele deserto, todos nós sabemos que aquele deserto não era um deserto
cheio de fontes. Eles passaram por Elim. Havia 12 fontes e 70 palmeiras em Elim. Mas depois eles seguiram pelo deserto adentro. Beberam lá em Mara também, aquelas águas amargas, depois se tornaram água potável para eles beber. Tudo bem, mas continuaram dentro do deserto. E aqui nós descobrimos algo extraordinário, um fato extraordinário. Paulo diz que uma pedra o seguia. E essa pedra era como uma fonte espiritual que jorrava água para eles. Aqui está a resposta, como eles beberam água durante 40 anos no deserto. Havia uma pedra que o seguia, e Paulo diz assim, aquela pedra era Cristo. Agora você lembra, quando ele diz assim, discernir o corpo do Senhor, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando você pega o pão, quando você pega o cálice, você come, você bebe, você está dizendo assim, eu estou comendo de Cristo. Eu estou bebendo de Cristo. Ele é minha fonte inesgotável. Ele é o meu alimento. Eu como dele e por ele eu vivo. Eu bebo dele porque ele é a minha vida. É isto que a mesa comunica. Esta é a verdade da mesa. Agora você come, você bebe. O que você pensa? Irmãos, escute. Veja a gravidade. O que passa na sua mente? O que passa no seu coração? Quando você come e quando você bebe na mesa do Senhor. Quando você come o pão, quando você bebe o cálice, o que você pensa, o que você considera? Você diz, mais uma mesa, mais uma reunião, mais um pão, mais um cálice. É assim? Ou você deve pensar muitas coisas gloriosas. Por exemplo, quando você come, você está dizendo para você mesmo, eu sou inseparável dele. Quando eu estou comendo esse pão, você pode dizer também, esta é a minha vida. Quando você bebe, você está dizendo, eu tenho uma aliança eterna, irrevogável com ele. Nem o diabo, nem o inferno poderá destruir esta aliança. Eu sou dele e ele é meu. É isto. Eles comeram, eles beberam, mas eles não discerniram. Havia uma pedra que o seguia. Eles murmuraram 10 vezes. 10 vezes. Sempre acharam motivos para murmurar contra o Senhor. Sempre havia uma razão para eles murmurar, desprezar. E por que eles murmuravam? Porque eles não viam o Senhor. Eles não foram capazes de discernir a misericórdia, a graça de Deus. Versículo 5. Versículo 5 diz, mas Deus não se agradou da maioria deles. Curioso esse texto. Pois ficaram espalhados no deserto. Mas qual o problema aqui? Por que esse versículo é tão negativo? Paulo vinha falando coisas boas. Eles foram batizados na nuvem, eles foram batizados no mar, eles comeram, beberam de uma fonte espiritual, de uma pedra que o seguia, a pedra era Cristo. Aí ele diz assim, repetidamente, mas Deus não se agradou deles. E por isso muitos deles ficaram espalhados no deserto. Curioso isso, né? Esse texto é curioso. É uma solene advertência para nós. Por que esse texto está aqui? Por quê, irmãos? O que Paulo está dizendo para nós é algo muito claro. Não é nada repentino. Paulo está dizendo que Deus não se agradou da maioria deles, porque eles não viram Cristo naquele maná. Eles não viram Cristo naquela rocha. Eles não foram capazes de discernir Cristo. Eles não foram capazes de tocar numa realidade espiritual. Por que eles murmuravam? Por que pessoas murmuram? Pessoas murmuram porque não são capazes de tocar no aspecto espiritual das coisas. Tudo vive no natural, tudo vive na esfera da carne, tudo vive na esfera natural. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Porque se você não tem, aí você perde a essência, você perde o propósito. Aí você vai cair na liturgia, no formalismo e na religiosidade. Deus não se agradou deles. Como também Deus não se agrada de quem toma o pão
toma o cálice, come e bebe e não discerne, Deus não se agrada. E porque Deus não se agrada, muitos adoecem, muitos enfraquecem e muitos morrem. Não é sério, irmãos? É. Essa é a única reunião que a Bíblia vai tratar com tantos detalhes. Agora observe os versículos 6 até o versículo 14. Não vamos ler todos. Estas coisas sucederam como exemplo para nós. Que texto! Grandioso demais esse texto. Paulo está dizendo, mas irmãos, espere, tudo isso que vocês estão lendo aqui, tudo isso que vocês estão vendo, do que eu acabei de dizer para vocês, sobre a nação de Israel, tudo isso que eu estou dizendo, essas coisas aconteceram, porque Deus quer falar através delas a vocês. E eu pergunto, o que Deus está falando para nós acerca dessas coisas? Ele está falando da mesa do Senhor. Ele está falando de comer e beber do Senhor Jesus. Ele está falando de discernir o corpo do Senhor na mesa. Compreendem? Isto, ou tudo isso que aconteceu, aconteceu por causa de vocês. Deus está usando a história da peregrinação para falar à sua igreja. Agora imagine, nem isso nós somos capazes de discernir. Seremos capazes então de discernir sua mesa? Claro que não. Então isso é profanação, isto aí é idolatria, isso aí é religiosidade. Ele chama isso de mesa de demônios. Sério, irmãos? Ele fala isso. Vem aqui comigo. Ele diz assim, versículo 7, não sejais idólatras. Versículo 8, nem forniquemos. Versículo 9, não provoquemos o Senhor. Versículo 10, nem murmureis. Versículo 11, estas coisas, ele repete, lhes aconteceram como exemplo, e foram escritas para admoestar a nós. Tudo isso aconteceu porque Deus está falando a nós. Ele quer nos ensinar sobre a mesa, mas Ele está nos dando esse pano de fundo histórico, para nos admoestar, para nos corrigir, para nos conduzir, para que não haja brechas, e assim nós viemos perverter aquilo que é sagrado e reunir de maneira vã. Hoje você vê, a grande maioria das reuniões de domingo são reuniões de entretenimento. Aí nós colocamos um pregador para pregar, uma equipe de louvor para cantar, uma equipe para fazer isso, uma equipe para fazer aquilo. A gente monta toda uma estrutura, mas Deus não se agrada disto. Deus não quer essas coisas. Deus quer que nós venhamos ter uma visão correta, consciente, do verdadeiro peso e significado espiritual da mesa, daquela reunião que o nosso Senhor instituiu antes da sua morte. Ele instituiu essa reunião. A igreja primitiva de maneira solene praticava esta reunião todos os domingos. Não adianta nós praticarmos esta reunião todos os domingos se nós não sabemos do seu valor espiritual. Chega aqui um silêncio mórbido, toma conta de todo lugar. Poucas pessoas manifestam louvores e adoração, a espontaneidade, a liberdade fica afligida. Por quê? Qual a explicação para isto? É motivo de júbilo, é motivo de adoração, porque um povo que outrora estava condenado ao inferno, agora é livre. Um povo que estava debaixo da culpa e da condenação do pecado, agora este povo está livre. Esse povo pode adorar. A única coisa que nós podemos fazer nesta reunião, isso nós podemos fazer com toda liberdade, é glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem algum segredo para isso, irmãos? Tem que fazer algum curso para isso? Tem que aprender algumas técnicas para isso? Não, nós temos é que deixar que o Espírito Santo conduza o nosso espírito na presença do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus. Só isso. Só isso. É ter consciência. E não ficar de maneira passiva, puramente passivos, olhando, esperando. Não. Comece você a adorá-lo. Não precisamos de música, não precisamos de instrumento, não precisamos de um irmão aqui em cima tentando reger tudo, de maneira natural, simples.
os irmãos levantam, tomam os instrumentos, nos levam numa adoração. Quando você toca aquela música, você canta aquela música, procure ver uma realidade maior daquilo. Termina a música, continuemos nós em adoração, em louvores, porque esta é uma reunião de louvor, esta é uma reunião de adoração, esta é uma reunião onde nós temos que deixar que o Espírito e nosso Espírito nos leve à contemplação. Se tem uma letra de uma canção exposta, que nós possamos ir além dessa letra, além dessas verdades, tocar essas verdades de uma maneira profunda no nosso ser, pedindo ao Espírito Santo, me ajude a adorar com essa letra de uma maneira íntima, não apenas de uma maneira emocional, mas de uma maneira espiritual, porque o espiritual tem que governar o emocional. Se o espiritual não governar o emocional, nós apenas vamos viver sensacionalismo. É isso que gera o sensacionalismo. E aí nós precisamos sempre de alguma coisa para ficar nos sacudindo, para ver se acontece, para ver se o espírito baixa. Isso é coisa de espiritismo, irmãos, isso não é a reunião do povo de Deus. Nós não precisamos de nada exterior para mover o nosso espírito. Nós precisamos do Espírito e nosso Espírito nos levando a adorar em espírito e em verdade. Percebe? A reunião da mesa do Senhor é esta reunião. No versículo 15 a seguir, Paulo fala: como a sensato, fala a vós, julgai o que eu digo. Ele está chamando a nossa atenção, irmãos. Ele está chamando a nossa atenção. O cálice da bênção, agora você vê que ele avança um pouco mais. O cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Agora ele vai colocar um aspecto da mesa que muitos não entendem. O cálice que você bebe, o pão que você come. Quando você come o pão, você lembra de tudo aquilo que falei há pouco. Lembrar do Senhor, Ele é a sua vida, Ele é seu alimento, é por Ele que você vive. Quando você bebe, você pode dizer: Senhor, obrigado, porque agora não há mais nenhuma condenação contra a minha vida. O teu sangue apagou toda a dívida do pecado que era contra mim. Todo escrito de dívida que era contra mim, este sangue apagou, e não apagou por um momento não, Ele apagou eternamente. Então nós podemos lembrar de tudo isso. Mas aqui Paulo vai colocar um detalhe tão precioso, que não podia faltar. Ele diz que este pão que partimos, ele diz que este cálice de bênção que nós bebemos, o pão como cálice, é o pão e o cálice da nossa comunhão. Mas a nossa comunhão como? Ele diz, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, é a comunhão do corpo de Cristo. E que tipo de comunhão é esta? Bom, nós temos uma definição do corpo de Cristo. Então esta comunhão é tanta comunhão entre nós, como também a comunhão com o cabeça. Comunhão com o cabeça. Agora imagine que reunião é esta. Esta é uma reunião de comunhão. Esta é uma reunião que não pode haver diferença. Essa é uma reunião que não pode haver corações fechados, amargurados, corações que ferem, corações que são feridos. Se alguma coisa há, peça ao Senhor que arranque de você. Se alguma indiferença existe entre você e seu irmão, coloque isso diante do Senhor, para que você não perca esta gloriosa comunhão com o cabeça. Porque se nós não temos comunhão entre nós, nós jamais vamos poder ter comunhão com o cabeça. Então é um tempo de comunhão. É um tempo de você sentir que você pertence ao seu irmão, que ele pertence a você, que você e ele são membros do mesmo corpo, comungam a mesma vida, vivem a mesma esperança e estarão juntos por toda a eternidade. É uma comunhão verdadeira. E essa comunhão, ela tem um toque a mais. Porque a comunhão, ela tem um objetivo. Veja o primeiro ponto. A comunhão não é algo que inicia, que começa em nós. A base da comunhão não é o nosso coração. A comunhão na Bíblia é sempre a comunhão do Deus triuno.
A comunhão, ela não nasce em nós, ela nasce da relação eterna e íntima entre o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito é uma comunidade de 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito é uma comunidade eterna de 3 pessoas. Nesta comunidade eterna, eles se interhabitam. Eles promovem uma habitação contínua de afeto, de amor e de glória entre eles. Esta relação íntima que existe no Deus triuno faz com que o Pai seja morada do Filho, faz com que o Filho seja morado do Pai, faz com que o Espírito seja morado do Filho e do Pai. E assim eles se interpenetram, se interhabitam, manifestando o seu amor, tributando um ao outro. Esta é a comunhão. Então, quando nós estamos partindo o pão, com esta consciência simples, discernindo o corpo de Cristo, com o nosso coração aberto, aquela realidade eterna de vida, de comunhão do Pai e do Filho, ela vem se derramando para dentro de nós. E quando ela vem, aí aquela exortação de Paulo, que nós devemos preservar a unidade do Espírito, a comunhão do Espírito. Porque essa comunhão não é nossa, essa comunhão não é da igreja, a comunhão é do Espírito. E isso, irmãos, traz um sentimento profundo de pertencimento. Você começa a olhar para o irmão, você sabe que ele pertence a você, que você pertence a ele, que ele está em você, que você está nele. Comunhão não é você estar com o irmão, comunhão é como você sentir que você está dentro do irmão, que o irmão está dentro de você, que você habita o coração dele, que ele habita o seu coração. Isso é comunhão, não é uma amizade de churrasco. Não sei se vocês já perceberam, quando os irmãos reúnem para assar uma carne, então nós temos muitas conversas. Aí a gente pega a atualidade, violência lá em São Paulo. Violência lá em São Paulo hoje é o assunto de todos os churrascos que tem. Outro assunto de churrasco, mensalão. Aí tudo de mensalão, tudo da violência em São Paulo. Esses são os assuntos, cachoeira, é o assunto do churrasco dos cristãos. Será, irmãos? O que o Senhor tem nos falado? O que é o falar do Senhor? O que? Então fica isso. E o pior é quando os irmãos começam a falar dos próprios irmãos no churrasco. Né? Os irmãos começam a visitar os irmãos, aí vê que na casa do irmão não tem geladeira. Aí o irmão fala assim, eu esses dias mesmo eu visitei um irmão, na casa dele não tinha geladeira. Eu fico vendo tantos irmãos que têm geladeira em casa, às vezes tem irmãos que têm 2. Né? Só que o que tem 2 não sabe que a casa do outro não tem. E ele que viu não é capaz de dar dele. Ele quer ser espiritual à custa dos irmãos. Às vezes vai na casa do irmão, vê o telhado lá todo caído, fica, irmãos. Tantos irmãos que têm tantas condições de dar um telhado aqui para esse irmão, né, para essa irmã. Aí fica falando mal dos irmãos. Por que ele mesmo faz? E o diabo trabalha nisso, irmãos. Produzindo o quê? Amargura, contenda. Isso é uma reunião da igreja? Não, irmãos, é uma reunião de demônios. Satanás está em volta ali naquela fogueira do churrasco, porque ele gosta disso. Não é comunhão do corpo de Cristo, irmãos. Quando nós reunirmos, a Bíblia diz, devemos ter salmo, devemos ter hino, devemos ter o Senhor. Devemos ter o Senhor. Não podemos ser tão imaturos assim. Estamos perdendo tempo demais em torno de carne, em torno de comida, em torno disso, e não estamos tocando no Senhor. Nós precisamos ser honestos em relação a isso. Nós temos nossa liberdade, nossa alegria. É tão gostoso, Paulo escreveu aos Romanos, diz assim, que ele estava ansioso para estar com eles, porque ele queria recrear. Olha a palavra que Paulo usa para os romanos. Você sabe o que é recrear? Divertir. É bom a gente divertir entre os irmãos, mas com discernimento. Senão nossas reuniões, nossas amizades, tudo isso se torna uma coisa banal e até algo maligno. Isso estava acontecendo em Coríntio. Eles se tornaram tão levianos, tão banais, que eles estavam na mesa do Senhor comendo de maneira carnal, praticando glutonaria e o pior, embriagando com o vinho da mesa do Senhor. Paulo chega a dizer, vocês não têm casa para comer, não? E assim, umas pessoas estavam passando na frente do outro e comendo. Paulo diz, irmãos, esperai uns pelos outros. A mesa do Senhor estava ali,
e um vinha, comia, passava na frente, e outros voltavam, comiam de novo. Virou uma bagunça. Paulo disse: vocês estão depreciando o valor moral e espiritual desta mesa. Estão vendo, irmãos? Seriedade. Vou terminar aqui, para que a gente possa concluir por hoje. Versículo 17. Visto que nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. Está vendo esse corpo? Esse corpo aqui é aquele de 1 Coríntios 12, 12. Pois todos nós participamos deste único pão. Este pão aqui, olha o que ele diz. Sendo muitos, somos um só pão. Este é o único pão. Este único pão aqui que ele quer definir é a comunhão do corpo de Cristo. Este único pão é a comunhão do corpo de Cristo. Então nós participamos da comunhão do corpo de Cristo. A igreja é a comunhão do corpo de Cristo. Então não é uma reunião qualquer. Não é uma reunião de entretenimento. Não é uma reunião de final de semana. É a reunião da comunhão do corpo de Cristo. Essa reunião ela é diferente da reunião de oração. Essa reunião ela é diferente da reunião que nós temos nos nossos lares. Essa reunião é diferente de qualquer reunião. É a reunião da comunhão do corpo de Cristo. É uma reunião que tem um grande peso espiritual no aspecto da comunhão. A reunião de oração é uma reunião que tem o peso espiritual do governo de Deus. Já a reunião da mesa não. Mas é uma reunião que tem o peso espiritual da comunhão, da vida e da expressão do Deus triuno. É uma comunhão séria, uma comunhão que nós precisamos preservar. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a discernir o corpo do Senhor. Este é um assunto que requer de nós muito cuidado, requer de nós muito estudo, porque nós não podemos errar nesta mesa. Eu sinto que nós ainda não temos absoluta clareza do verdadeiro valor espiritual desta reunião. Só o Senhor para nos corrigir, só Ele para nos ajudar, porque nós confiamos nele, confiamos no seu Espírito, mas nós não podemos permanecer na ignorância. Nós não podemos aceitar ser ignorantes concernente às verdades espirituais. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ganhe o nosso coração uma vez mais na sua palavra.